Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Marcelo Mailin. Marcelo é CIO da Oribank. Marcelo, prazerzaço recebê-lo no programa. Obrigado por ter aceito o convite e vir compartilhar com o nosso telespectador a tua trajetória, a tua jornada profissional. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. Oportunidade para a gente poder bater um papo aqui, né? Falar sobre carreira e obrigado a todos os espectadores aí. Sempre tecnologia, né? Como é que tecnologia entrou na sua vida? Quando você percebeu a tua identificação com esse segmento? O que você pode compartilhar com essa jornada toda na sua área, na sua trajetória profissional na área de tecnologia, Marcelo? Aí já tem por volta de 25 anos, né? Passou de 20 eu parei de contar. Passou de 20 eu parei de contar, né? Mas essa história começou novo, né? Assim, eu sou natural de Santos e na época que eu estava para decidir carreira e tal, tecnologia era um negócio muito forte, assim, né? E aí eu comecei fazendo carreira de escola técnica. Eu sou uma das primeiras turmas da Escola Técnica Federal de Cubatão, fiz informática industrial e o objetivo era pelo menos garantir uma carreira. Algo que eu sempre aprendi com meus pais, a gente tem um plano B, né? Então o objetivo era sim fazer uma faculdade e poder desenvolver mais na carreira, mas se acontecesse alguma coisa, eu estava, de certa forma, garantido. Então, comecei com informática industrial, escola técnica, sempre estudei em escola pública e gostei. E aí fui para a Federal de São Carlos. Eu sou da segunda turma de Engenharia de Computação da Federal de São Carlos. Turma de 93. E aí começou essa história na tecnologia. E eu vi lá no teu perfil, você passou em diversos segmentos, né? Essa tua flexibilidade de se adaptar em diversos segmentos, ainda que seja em tecnologia, como é que você avalia isso, Marcelo? Eu acho que assim, um dos pontos na carreira, aí falando um pouco, né, de história de carreira, né? Eu comecei na TecBan, né, que ainda toca o Banco 24 Horas, né, que todo mundo conhece. Comecei no programa de trainees da TecBan, que era um super programa assim, de preparação dos profissionais e tal. E ali eu aprendi a base, vamos chamar assim, né? E dali para frente eu fui evoluindo nesse caminho, muito em serviços financeiros. Eu tive a oportunidade de trabalhar um período mais curto na BASF, onde foi a primeira oportunidade de eu trabalhar em um projeto internacional. E eu queria essa experiência, né, de poder meio que compor, né, às vezes é meio que uma torre de Babel, assim, né, Luciano, E foi um super desafio, assim, né, de, trabalhar numa equipe, a gente implantou o e-commerce global na América Latina, e tinha equipe nos Estados Unidos, equipe na Índia, equipe na Alemanha, então foi uma primeira, ainda de começo de carreira, uma primeira experiência internacional. E aí eu fui evoluindo, fui para o Banco Real, que virou a BN AMRO. Uhum. A BN AMRO, ele era muito forte nas questões de arquitetura, de pensar a tecnologia de uma forma diferente. E eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos na equipe global do ABN, uma super experiência também. E aí veio o Santander. Numa história não tão recente, a gente teve duas grandes fusões aí, né? E uma delas foi exatamente Santander e Banco Real. E eu participei de todo esse processo. Depois eu posso contar um pouquinho mais aqui sobre isso. E aí ainda fiquei no Santander durante um tempo, cuidando dos projetos de inovação, da parte de mobilidade, que vinha começando muito forte aqui em serviços bancários. E aí pintou um convite para eu trabalhar na Ernst Young, algo totalmente diferente, porque até então eu estava do lado de quem contrata, né? E tive que aprender o outro lado,
né? Isso é super bacana para desenvolver empatia também, né, Luciano? Assim, você poder entender como é que é um processo de venda, você entender como é que você se organiza para poder tocar essa agenda com o cliente, e aprendi muito nesse tempo lá na Ernst Young. Passada da Ernst Young, porque isso também te consome uma energia grande, para ser sincero, né? Foi uma época que as minhas filhas também já estavam demandando bastante. Eu falei assim, puxa vida, eu preciso mudar aqui novamente. E aí nesse processo pintou um convite para eu ir para a Alelo, que é de cartões benefício, né? De cartão refeição, alimentação, tal. Também um super desafio, né? Porque a gente fala assim, quem trabalha com cartão benefício é um Natal todos os dias, né? Porque normalmente quem trabalha em cartões tem isso, né? O último final de semana antes do Natal, né? A gente tem um Natal todos os dias lá. E muito bacana também, uma trajetória de evolução cultural na empresa e a gente revolucionando tecnologia. E aí pintou o convite para ir para o Banco BV, antigo Banco Votorantim, também num processo de modernização tecnológica muito grande. Passei 4 anos lá, tive a experiência de ser, durante quase 2 anos, head de operações, que é um bicho totalmente diferente. E aí, depois, foi talvez um período fora da indústria financeira que eu fiquei mais tempo, eu fui para a parte de hospitais, das hospitais e oncologia. E agora na Uribank? Agora na Uribank, de volta a serviços financeiros, um super desafio, estou há 1 ano e 3 meses mais ou menos lá, e já bastante coisa bacana acontecendo e muito mais pela frente aí. Olhar para trás nessa história toda, o que você pode destacar de desafios que você precisou superar para que você conseguisse chegar onde você chegou, Marcelo? Olha, tem bastante história para contar, viu, Luciano? Mas talvez, assim, pegar 2 aqui, que acho que são de desafios, assim, os mais impactantes, assim, né? Eu comentei há pouco, eu trabalhei durante 2 anos no time global do ABN, e quando o ABN foi vendido globalmente, na verdade um consórcio comprou, né, o ABN. O Santander comprou a parte Brasil e a parte Itália, o Royal Bank of Scotland, o RBS, comprou a parte de atacado na Europa, e o Fortis, que é um banco varejista na Holanda, comprou a parte Holanda de varejo. E tinha que separar tudo isso. Como é que você pega um banco do tamanho que era o ABN e separa todo esse negócio? E a gente tinha, nos 2 últimos anos, exatamente feito o contrário. A gente tinha colocado um monte de funções do banco e aproveitado as sinergias globais, né? Então, por exemplo, uma análise de risco, limite de crédito de uma empresa, não era feita mesmo que ele tomasse um empréstimo no Brasil, não era feito olhando a posição Brasil, era feito olhando a posição global. E como é que você recorta isso e reajusta tudo isso, né? E como eu tinha trabalhado na equipe global, em tecnologia eu liderei esse processo de separação aqui no Brasil. Mais de 140 projetos. A gente fez um planejamento inicial de 6 meses, que é bastante agressivo, né? Então precisava mobilizar gente de Londres, de Amsterdã, de todo lugar do mundo. E um fato curioso aí, a gente fazia o acompanhamento disso já com o Santander, porque isso era importante para que o Banco Central, tanto do Brasil quanto da Holanda, assinassem e autorizassem a venda, né? E a gente estava fazendo o acompanhamento com o pessoal do Santander, a gente tinha mais ou menos uns 2 meses já rodando. E aí na telepresença com o pessoal, eles falaram pra gente assim, não, então, mas 4 meses. E eu lembro que eu estava aqui como líder de tecnologia, o Tílio aqui do lado como líder olhando o programa inteiro e tal, e o pessoal falou, não, é isso, né, faltam 4 meses. E eles falaram, não, vocês não entenderam. Na verdade faltam 2, eu falei que agora é 4 e faltam 2. E foi uma loucura para a gente recombinar tudo. No final a gente fechou em 4 meses e meio todo o processo. E para você ver como é que essas coisas fazem diferença, né?
foi exatamente quando estourou a bolha bancária na Europa. E essa venda tinha muito de troca de ações. Puxa vida. E essa subida diferente ou caída diferente das ações mudou totalmente o business case. Como o Santander conseguiu fazer antes, porque a gente separou antes e o Banco Central aprovou, ele não foi impactado. Os outros dois do consórcio foram impactados. Então, assim, esse foi um desafio que eu falo, nossa, dormi muito pouco durante quase 6 meses, né? E um outro, talvez aqui, eu estava no Banco BV e estava uma onda, era 2018 mais ou menos, o Banco Neon, muito conhecido por ser uma fintech, né, para bancarização, ele teve um problema com o banco que fazia esse trabalho para eles, de banco liquidante, né, como um Banking as a Service, hoje é comum você falar isso. E esse banco que eles tinham a parceria foi liquidado pelo Banco Central. A gente entrou num processo de concorrência com mais outros 10 bancos. Em cima, nos 45 do segundo tempo, o Banco BV ganhou essa concorrência e a gente integrou e assumiu o ambiente para continuar rodando o Neon em 5 dias úteis. Então, assim, Luciano, posso te contar as pilhas de pizza que a gente colocou aqui para poder segurar essa onda. Muito bom, Marcelo. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui um assunto com o Marcelo Mailin, Marcelo CIO do Oribank. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Mailin. O Marcelo é CIO da Oribank. Falamos da tua história, falamos dos desafios, das conquistas. Agora, você imaginava chegar onde você chegou, quando você lá 25 anos atrás começou a trabalhar com tecnologia, sua carreira foi planejada, as oportunidades foram surgindo, como é que foi, ou como é que está sendo a construção dessa tua trajetória, Marcelo? Eu acho que tem meio que uma combinação, assim, viu, Luciano? Porque eu tinha uma diretriz de assumir como CIO, número 1 de tecnologia, depois de ter passado por todas as áreas de tecnologia, né? Então, se vê a construção da história, eu fui mudando de áreas exatamente para ter um pouco mais de propriedade sobre cada área. Comecei na parte de engenharia de software, que na época se chamava desenvolvimento de sistemas, né? Toquei a área arquitetura, toda a parte de gestão dentro de TI, infraestrutura, que é um bicho totalmente diferente, né? E aí depois disso, puxa vida, eu falei assim, opa, agora eu estou preparado para dar o próximo passo, né? E também foi super importante porque aí você tem mais empatia para entender todas as questões das áreas, né? E eu digo que é uma combinação também porque tem oportunidade, né? Então, é como fala, né? Passou o cavalo selado, monta nele e vai, né? Embora. Monta nele e vai. E isso também aconteceu. Assim, então, eu sou muito grato por essa combinação das duas coisas, né? Pelo planejamento e tal, mas também pelas oportunidades, né? Gente que me convidou para oportunidades importantes, empresas que estavam em momento de transformação cultural importante, agora inclusive no Oribank a gente está passando por isso, então é meio que uma junção dos dois. E falando desse teu momento atual, você chegou com qual desafio e como é que você está olhando para 2024, Marcelo? O Oribank, ele é um banco de 45 anos, aproximadamente, que ele já é reconhecido no mercado por ser referência em negócios internacionais. A gente fez um novo posicionamento de marca recente e nesse posicionamento de marca a gente fez pesquisa de mercado para entender, e isso estava muito claro. Assim, o nosso típico cliente
que é um cliente mais middle, pessoa jurídica, ele gosta de fazer negócio com a gente. Porque a gente é mais flexível que o bancão e a gente conhece do negócio. Então a gente consegue achar alternativas. O desafio agora é a gente trazer esse relacionamento para outro patamar. Então, o que a gente tem feito é trazer um portfólio de serviços completo, onde você pode trabalhar uma questão de empréstimo, seja doméstico, seja internacional, posto que a gente é forte em negócios internacionais, trazer mais produtos para que a gente possa atender melhor esse cliente. E aí traz um desafio de tecnologia enorme, porque a gente tem que pegar todas aquelas caixinhas do mundo de banco, colocar de pé e integrar tudo isso. Então, esse é um desafio enorme que a gente tem lá no Oribank. E tem o segundo, na linha do Banking as a Service aqui, a gente também faz isso lá. Então a gente faz esse papel de banco, que a gente chama de banco liquidante, né? A gente faz toda a parte de banco e tipicamente as startups, as fintechs, elas plugam na gente para oferecer esse serviço para o cliente final. Então a gente tem, por exemplo, parceiros que estão conosco com quase 2 milhões de clientes. Né? E aí o desafio é outro, né? Como é que você traz toda essa escalabilidade para esse tipo de negócio? Né? Então, por exemplo, mês de novembro baixou o dólar, você pode crer que vai ter um pico, né? Porque o pessoal está fazendo a sua reserva para poder viajar. Então, o desafio é enorme, assim, e até por causa disso, o convite para ir para o banco. Né? Trazer mais tecnologia, a gente está, de fato, na transformação do banco. Isso é muito bacana. Voltando a falar um pouco da sua carreira, da sua trajetória, como é que você cuida do teu network, da construção e da fidelização de relacionamento? A gente até brincou nos bastidores, vocês executivos normalmente ficam dentro da caverna. A Prime tem essa missão de tirar vocês da caverna e a gente sabe que é um desafio em função da responsabilidade que vocês têm. Mas a gente tem um CPF que em algum momento vai descasar do CNPJ. Com as responsabilidades que você tem, historicamente teve, como é que você sempre, e você já disse que você entende a importância do network, como é que você cuida dos seus relacionamentos, Marcelo? Primeiro, acho que é super importante, assim, né, você poder pedir ajuda, né, e também oferecer ajuda. A troca, né? A troca é super importante, né. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né. E o segundo ponto também, eu gosto talvez de trazer as coisas mais pro simples da questão para evoluir a partir daí, né? Uma coisa que eu sempre coloquei assim é fazer as coisas certas do jeito certo. Então, um parceiro que eventualmente, seja ele seu fornecedor ou o que for, você tiver uma conversa difícil, mas for uma conversa transparente e tal, ele pode ter uma oportunidade, ou você pode ter uma oportunidade com ele daqui a alguns anos. Né? Então, isso é meio que um jeito que eu trago para mim e que eu tento colocar nos times. Né? E tem ajudado muito, porque muitas vezes você vai fazer alguma coisa que alguém de certa forma já começou, ou você vai juntar duas coisas que dois começaram, e poder bater a mão no telefone e falar com a pessoa, né? E falar, bicho, me conta aí, né? O que eu tenho que... Você que já passou por isso, o que eu tenho que, de repente, estar esperto para não sofrer tanto no meio desse caminho, né? É super importante. Então, assim, eu valorizo muito isso. Eu estava em férias em dezembro, sei lá, pelo menos 4 dias dessas férias eu tinha interação com alguém que estava nesse processo de se ajudar. Acho que é super importante. Falando do Marcelo fora da carreira executiva, lazer, você é de Santos, já falei da minha conexão lá com a Baixada Santista, 3 filhos, o que você pode compartilhar para o nosso telespectador aí do Marcelo, não executivo, mas ser humano? A gente tem um aspecto que a gente não comenta muito, né, Luciano, mas assim, a gente tem uma pressão grande no dia a dia, né? E eu acho que a gente sempre precisa ter uma válvula de escape, né? Até porque senão a gente somatiza isso e o corpo reage.
Então, eu gosto muito de ter o esporte como essa válvula de escape, né? E realmente morando em Santos fica mais fácil, né? Então, esporte de praia, os amigos de praia, né? Talvez praia seja um dos lugares mais democráticos que você tem, né? Porque não interessa muito a posição que você trabalha, ou seja o que for, né? E então, para mim, eu valorizo muito isso, assim, o lazer, o esporte de praia. Eu tenho 3 filhas, a minha esposa também gosta de esporte. Minha esposa fez uma maratona no ano passado. E então tudo ajuda, né? Pra gente poder tentar combinar e equilibrar um pouco as coisas, né? Final de semana, como é que é? Como é que são os seus finais de semana? Rapaz, final de semana normalmente eu acordo cedo para poder fazer o meu esporte, né? Até porque, dependendo do esporte, você tem alguns horários, né? Para poder fazer na praia. E então normalmente sábado e domingo acorda cedo, vai fazer o esporte, volta, e aí é família, né? É família, poder curtir e aproveitar as filhas enquanto elas é possível, né? Exatamente. Agora, certamente nós temos alguns telespectadores nos assistindo que sonham chegar onde o amigo chegou, né? Essa trajetória brilhante na tua carreira. Se você pudesse dar alguns conselhos, algumas orientações com base na tua história, o que você poderia deixar para os nossos telespectadores, Marcelo? Eu acho que talvez a primeira coisa, isso em tecnologia é ainda mais forte, né? A gente precisa estar atualizado, né? O novo sempre vem, né? Então, hoje, assuntos como inteligência artificial, toda a questão de dados, né? Todas as questões de segurança, que também é super importante, e cada vez está renovando. Então, tá antenado e atualizado, acho que é um primeiro ponto super importante. E hoje tem diferentes formas de fazer isso, né? Pode ser um mestrado, pode ser um MBA, pode ser um curso que você faz online, pode ser uma consulta a alguém que conhece esse negócio. Então, hoje, das mais variadas formas. E nessa linha de mais variadas formas, acho que tem um segundo ponto também, que é pedir ajuda. Eu nunca consegui vencer um desafio sozinho, na realidade, né? Então, acho que essa questão de você pedir ajuda, de entender como é que aquilo pode sair ou aquilo pode ser entregue de uma forma mais fluida, se você pede ajuda, e também se você não se mete a fazer um negócio que de repente outro faz melhor do que você, puxa, o resultado sai muito melhor. Então, talvez essas duas aí eu acho que vale a pena ficar na cabeça. Tem um minuto para encerrar esse nosso bate-papo. Olhando para o futuro, o que você pode compartilhar 2024? Enfim, como é que você está olhando para o teu futuro, Marcelo? Eu acho que talvez os pontos que eu falei aqui anteriormente são os mais fortes olhando para frente. Assim, eu acho que inteligência artificial está começando, a gente está começando a falar mais disso, mas é algo que vai estourar com possibilidades enormes para frente. O que a gente consegue fazer com dados hoje em dia e essa inteligência baseada em dados é enorme. Assim, você pode desde área médica até qualquer área que você imaginar tem aplicação. E para o futuro também ter cuidado com a segurança é muito importante, porque o que a gente tem visto nos últimos anos é cada vez mais você tem o risco e as ameaças do ponto de vista de cibersegurança. Muito bom. Prazerzaço conhecê-lo. Parabéns pela tua trajetória. Obrigado por ter vindo nos prestigiar aqui na Prime TV. O convite é permanente. Sempre que você queira trazer mais novidades, o convite é permanente para estar conosco. Obrigado. Fechado. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.